Os times brasileiros estão tendo problemas sérios. Eu não vejo esse movimento da Argentina ou da América do Sul superar economicamente o futebol brasileiro, numa das primeiras perguntas que você faz. O que aconteceu, eu acho, é que a gente gastou demais e os elencos estão recheados. De repente você não está precisando tanto de jogadores. Por isso que talvez a gente não tenha investido tanto na janela. E tem outra coisa, a gente trouxe jogadores caros. E não é só a contratação, você tem a manutenção do cara, salário, comissão de empresário, infraestrutura que eles oferecem, porque no caso do Depay lá tinha até... Chefe de cozinha. Tem, sabe, o cara para passear com o cachorro dele. Auxílio moradia, igual o de deputado. É um negócio profundo, né? Nenhum deputado mora naquele hotel lá que ele morar. Pois é, na cobertura ainda. Cara, então, acho que é assim, a gente está caminhando para ter um campeonato espanhol, para ter um campeonato inglês aqui no Brasil. Na Argentina já é mais ou menos assim, com Boca e River, pelo menos é. De vez em quando aparece um mais antigo, mas muito raro. Na Colômbia não é diferente, no Equador, e aqui era diferente. A gente começava o Campeonato Brasileiro com 10 times que poderiam ganhar, e era verdade. E às vezes ganhavam que não estava nem entre esses 10. Pois é, o Santos 2002 vinha a surpresa, ia cair. né? Aí Porque aquele lance do mata-mata, né? Quando classificavam os outros, que o Santos classificou no resultado de um outro time. Os caras estavam chorando no vestiário e aconteceu, acho que o jogo do Curitiba. Não, foi o Gama que ganhou do Curitiba, de 4-0. Então, no jogo do Curitiba, aí classificou o Santos foi campeão. E aí a gente tá correndo um problema sério, os caras não estão... Eles estão vendo, mas não conseguem equacionar, principalmente a CBF. Por quê? Se a gente for ver, cara, recentemente, antes da gente entrar no ar, o Brescia é um time tradicional da Itália, decretaram falência, devendo 130 milhões de reais. Equivalente. 130 Que é menos do que o reais. Corinthians deve pro Memphis. Então, Não, o Corinthians deve pro Memphis 110 milhões de reais. 180. Ele disse que é na verdade, 180. não, a real é o seguinte, são 40 milhões de atraso nas premiações, no dinheiro deles, de euros. Euros? Não, desculpa, 40 Ave milhões Maria, de reais. acho o Corinthians, O Corinthians deve 40 milhões de reais. Faz diferença nos 2 bilhões, né? Mas para chegar nos 70, porque tem que pagar em tributos, impostos e tal. Isso, porque os caras nunca falam isso. Sim. Tem jogador que vem com livre de imposto. Meu O Deus. clube paga. Putz. Tem essas barbaridades. Como é uma caixa preta o negócio, o do Memphis foi isso, cada hora ia saindo uma novidade. E a carga tributária aqui no Brasil é baixinha, né? E o cara não... Tanto é que eles fazem com tal do contrato de imagem, é só para diminuir a carga tributária para os dois lados. A lei permite, é uma brecha, os caras usam. Cara, o Memphis é o cara que tem menos culpa nessa história. Com certeza. Ele foi pedindo, os caras no desespero deram, e aí complicou. Então, é nesse ponto que eu queria chegar, porque o Memphis pedir é uma coisa. O Corinthians aceitar, vai ter torcedor que vai olhar para essa situação e vai pensar assim, o Corinthians está muito profissional, a coisa melhorou demais, o Corinthians está contratando um jogador caro como o Memphis. E tem o outro que é mais racional, que olha para isso e fala, meu Deus, o que o Corinthians está fazendo? Você acha que os times que estão investindo mais, eles estão indo porque estão mais profissionais do que eles eram no passado, ou eles estão ainda naquele projeto de arriscar, trazer um nome, satisfazer a torcida e se enfiar numa dívida que não tem saída? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pega Flamengo e Palmeiras, Palmeiras deve 800 pau, Flamengo mais 800 pau, mas eles têm giro, tem caixa, o dinheiro circula e eles conseguem honrar os compromissos. A arrecadação permite isso. Porém, o problema do Corinthians é o dinheiro para ontem. Sim. Fica pingando um atrás do outro, transfer ban, essa história. O torcedor, cara, infelizmente, a grande maioria, 95%, tá nem aí, quer ver o time dele ser campeão. Porque o brasileiro, ele é da natureza dele se endividar. Sim. A gente sempre teve uma vida de dívida. O brasileiro é incentivado a se carnê endividar. do baú 25 Você vezes. vê nos Estados Unidos, o que vale nos Estados Unidos é crédito, não é nem dinheiro. E você constrói uma carteira de crédito pegando empréstimo, pagando seu cartão de crédito. A economia permite que você contraia essas dívidas, mas ela permite que você as pague. Sim. O brasileiro, não. Então a gente está acostumado a vender o almoço para pagar o jantar. Isso se reflete no futebol.
E no futebol tem essa questão que a gente vê dos times grandes, que o cara já tá completamente endividado com todos os treinadores que ele vai mandando embora, ele tá endividado com vários jogadores que ele contratou que ele sabia que ele não ia pagar, e aí ele entra numa situação em que o time tá ruim, porque ele já tá devendo, e aí o Santos, por exemplo, agora tá no meio da temporada, o Santos não tem elenco, o Cuca pede reforços, vai pagar o transferban para trazer jogadores que provavelmente o Santos sabe que não vai pagar, o cara aceita vir, já Porque sabe que o jogador sabe que vai receber. Se não é hoje, é amanhã. Vocês são médicos. Qual o órgão do ser humano que mais dói? O bolso. Exato. Então, mas como quem faz essa dívida, quem contrai esse problema, não arde no bolso dele. Ele sai, vem outro e isso que eu segue. ia falar, Sai, vem Fernandinho. outro e segue. O presidente, ele tá no primeiro ano de mandato dele, ele faz um contrato de 3 anos com o jogador e vai estender essa dívida, vai entrar um novo presidente e quem vai assumir esse BO vai ser o novo presidente, porque o cara já se livrou do BO já. E essa é uma questão da SAF para associação, né? Porque o cara, quando é uma agremiação, uma associação, é isso, ele sai e acabou. Ele não é. Se vira uma SAF, vira uma empresa, Porque é uma ele associação responde. sem fim lucrativo. É isso. É a lei dos clubes. E se é uma empresa e o cara pega e entrega e não tem, configura improbidade administrativa, etc., o cara é cobrado na pessoa física. Mas os clubes já fazem isso. Os clubes fazem apropriação indébita. Quando eles retêm o fundo de garantia e não depositam, quando eles não pagam tributos, eles já estão fazendo apropriação indébita. Porque esse tributo foi recolhido, o FGTS foi recolhido, eles não repassam. Mas o Se o presidente... governo quisesse agir, ele poderia... Porque é o seguinte, na minha visão, os clubes entre eles podem dever para quem quiser, fazer o que quiser, entre jogador, empresário, fornecedor. Não pode dever tributo, porque aí é um problema de todos nós, de toda a sociedade. Porque qualquer um aqui de nós deixar de pagar o seu imposto... Malha acabou, fina. Pois é. Tá bom, não. O cara vem querer tomar sua casa. Pô, tem dívida de ISS, cara, de 15 anos sendo julgada, de 2 bi. Você imagina o juro em cima disso, só que é o seguinte, você ficar 3 meses sem pagar teu DARF ali, Tá você entra na dívida ativa. E os clubes não entraram. Ninguém entra não, porque não querem julgar, ninguém quer o ônus de ficar contra uma torcida. Então, cara, o problema dos clubes é que se explodam entre eles. Mas não pode dever tributo, e o governo permitir. Isso que é o pior. Porque é um leão para cobrar a maioria da população, do empresariado, todo mundo. E para os clubes de futebol, é um gatinho, cara. Sim. E aí não dá. E hoje a gente atingiu uma posição, mas acho que hoje a gente atingiu uma posição, né, Fernando, que, por exemplo, a gente falou do Brecha, 130 milhões de reais, aí fecha Dinheiro o de time. pinga no futebol. Então, e se você pegar hoje no futebol brasileiro e você vamos aplicar uma lei parecida, acabou, a gente vai fechar todos os times. Não, O acaba Hendrick, todos os a campeonatos. venda do Hendrick pagava 3 vezes a dívida do Brescia. Então, isso é. Sim. A venda do Hendrick. Eu acho que na primeira divisão sobraria o Mirassol. E o Talvez. Red Bull Bragantino. E o Red Bull e o Bragantino. Bahia. Ah, o Bahia, Bahia, tá com Red o Bull. City. Fernandinho, mas assim, na história que você acompanha o futebol, alguma vez você já viu algum clube que quebrou aqui? Que deveu e Quebrou? aí, assim, Todos estão quebrando. Não, mas que quebrou, fechou. que fechou. Fechou? Assim, teve que mudar de nome, foi pra Série D. O Portuguesa. português, não, mas O que Novo fechou. Horizontino fechou, esse Grêmio Novo Esse aí é Horizontino tem outro. outro, É Novo outro, O é Horizontino- outro. Mojimirim não quebrou? O Mojimirim quebrou, mas não quebrou, Nunca- não foi quebrado por uma ação do governo que decretou falência ou que os credores decretaram falência. O cara decretou falência. Teve um time que ficou lá em Presidente Prudente, depois ficou aqui em Ah, é Barueri. verdade. Barueri, era o Grêmio Prudente. Grêmio É, Prudente, Prudente, mas verdade. ele mudou de nome. Jogou em Americana É, também. então. Eles circularam Mas o eles estado. circulam muito, eles vão mudando de cidade. O né? problema é que não há. Acho que a lei até existe. O que não há é como em vários problemas aqui no Brasil. A lei existe, ela não é aplicada. Não aplica. Tem É a um... maior barbaridade é os caras falar que tem lei que pega e lei que não pega, meu irmão. Lei não é lei. É lei, né? Tem um superchat já do blog do Chiquito, nosso parceiro de Aí sempre. sim. E ele diz assim: o Corinthians ficou impondo algumas dificuldades para ver se o Memphis desistia. O problema é que o Memphis foi topando todas. Porque não apareceu nada pra ele. Ele tá sem mercado? Não, assim, publicamente a gente não viu nada. E tem outra coisa também. Não vem com essa ilusão, não, que a gente ficou esperando o Corinthians. Meu, não tem essa. É a grana. Se vem alguém, pagasse mais, o empresário dele recebesse alguma oferta, era diferente. Tudo bem que a última palavra, em alguns casos, ainda é do jogador. Acho que a do Memphis ainda é dele, pelo tamanho que ele tem.
Mas, cara, é negócio, cara. O cara, acho que se bobear, nem o mundo árabe veio atrás dele. Pois é. Nós aqui nos nossos times aqui, não vou falar você que você torce pra português. O meu tá mas fora nós aqui, disso. você não fica com medo do São Paulo? Eu tenho medo. Eu tenho medo do Santos amanhã resolver aparecer. O Santos vai contratar o Memphis e aí vai falar, cara, de onde vai tirar dinheiro? O cara topar, aparecer lá e o Santos for ir cada vez mais pro buraco. Mas olha esse ataque. Dá medo. Gabigol, Memphis, Depay e Neymar. Cara, eu Mas, acho que talvez no showball ia voar, né, o Mas, Memphis hoje. Mas você fala que o Neymar deu prejuízo pro Santos. Não, mas o Neymar não. O Neymar não é isso. Porque o Neymar, ele traz dinheiro. E se a gente olhar o que o Neymar entrega para o Santos estatisticamente, ele vale. Qual que é o problema? O Santos vende o Neymar e teria que repassar 80% para ele. Fica com 100% e vai acumulando. Porque ele não precisa dessa grana para viver e o jogador sabe que uma hora vai receber. Sim. Então, porque aí é o problema da narrativa. Você falar que o jogador dá prejuízo. Não, a administração, ele é tolerante, porque o Brasil é tolerante. Nós somos tolerantes, a gente não reage. Sim. Que espera que alguém haja em nosso lugar. É por isso que a gente sempre tem que ter um herói e um vilão na história. O Neymar é o vilão da vez no futebol. É o Mas Neymar. o Santista é pro grato bem ou ao pro mal. Neymar. Então, A gente 100%? não caiu ano passado por ele. 100% A Santista? gente não caiu ano passado por ele, assim, e a gente não cairá esse ano. Se não cair, Se ele jogar. pode olhar que vai ser por causa dele. Enquanto ele jogar, o Santos tem chance de não cair. Se ele não jogar, o Santos cai. sempre vamos falando do Santos. A família Teixeira, pô, me lembro quando o pai dele, do Milton, do seu Milton Teixeira, punha dinheiro do bolso, mas recebia de volta, sempre Lógico. recebeu. O único cara que eu vi não pôr a faca no pescoço depois desses Foi o Vicente Pérez. Mateus, não, eu digo não só no Santos, foi o cara do Palmeiras, o Paulo Nobre. Que mudou o Palmeiras. Não, o Palmeiras estava quebrado, irmão. Não tinha grana pra nada. E ele botou, o que ele fez? Ele botou o dinheiro lá e ele acabou com a política, com a turma do amendoim. Eu pus dinheiro, vai ser do meu jeito. Então acaba. O Santos não consegue fazer isso. Não. A Portuguesa não conseguiu fazer isso. Não. O Corinthians não consegue fazer isso. O Flamengo conseguiu porque teve lá o Bandeira de Melo que começou a ajeitar e o Flamengo ficou 4, 5 anos ganhando uma Copa do Brasil, Mas o alguma Flamengo coisa ali. arrecada muito mais. É muito mais fácil ajustar. Você Não. pegar, comparar o Flamengo com o Santos em arrecadação. Porque qual que é a dívida? Por exemplo, o cara que pegou o Cruzeiro, o Pedrinho, lá, que é milionário, presidente lá do... Bilionário, né, É, Fernandinho? bilionário. Assim, eu te devo 10. E a SAF tem um negócio. Se você entra para as dívidas parceladas, você está perdido, cara. Você vai lá pro fim e vai sair. Então fala assim, eu te devo 10, pega 2 agora e resolvemos. Então a dívida que era de 50, por Ele exemplo, ela cai negociou, para né? 18. Não foi Negociando assim com que o todo Ronaldo mundo. fez quando ele comprou? Quem? Ou quando o Ronaldo comprou Sim. o Cruzeiro foi desse jeito também, Sim, né? qualquer um faz isso. E o cara que sabe que não vai receber nunca, porque aqui no Brasil a execução é para alguns. A execução é fácil no Olerite, quem é carteira assinada. Aí esse é executado mensalmente. Sim. Você é cobrado mensalmente, não tem como fugir. Sim. O PJ é a mesma coisa, você tem que pagar o DARF, senão 3 meses o cara vem em cima, toma a tua casa e tal. Então, até nisso o Brasil é desigual. E o futebol o futebol é o maior reflexo da sociedade. Se a gente começar, desculpa te interromper, se a gente começar a comparar, o Brasil é desorganizado. O futebol é desorganizado. Sim. O futebol tem feudos, o Brasil tem feudos. O Brasil é passional, o futebol é passional. Então a gente tem muita coisa do reflexo do nosso dia a dia que ele se materializa no futebol. E eu acho que para a gente esgotar o assunto do Memphis, eu queria trazer uma opinião e já uma pergunta. Eu acho que agora que o negócio com o Memphis não deu certo, se a gente for olhar para o que o Memphis entrega esportivamente, ele está muito caro, pelo menos na minha opinião. Vocês acham que se aparecer um dinheiro amanhã para o Corinthians deveria tentar fazer essa negociação Será com o que tem- Memphis? eu te respondo, complemento sua pergunta. Tem clima pra isso? Se o Memphis entrar por uma porta, o presidente tem que sair pela outra. Isso, É isso. E não vai acontecer. É isso. não vai. E é capaz do cara ficar lá. Mas isso vai ser. Agora, o mais louco dessa história. Cara, qualquer cara que recado está passando pro empresário que vai investir no futebol, pode pôr teu dinheiro aqui que eu não vou manchar a tua imagem. Pois é. Que eu não vou. eu tweet do Memphis aqui falando da situação. É. Né? Cara, o time deve 40 milhões pro cara, velho. Aceitou
condições que não existem no futebol. Ainda não existem no futebol e menos acessíveis ainda para um time quebrado. O Corinthians falam que é 3 bilhões que deve, é muito mais. É muito mais, né? 3 bilhões é o que tem já definido. Aí você tem um monte de ação trabalhista, você tem um monte de dívida, saca? Você tem juro sobre juro. Meu, é muito mais. Quem pegar... Ele faz 1,5 milhão, 2 milhões por ano, 2 bi por ano, faz, pode até fazer mais. Mas imagina isso. Mas o problema, cara, até você equacionar todas essas dívidas, e assim, como é que você vai botar 2, 3, só se for um árabe, pega um poço de petróleo e fala, esse poço de petróleo a partir de agora chama Corinthians, chama Pedro Santos, poço de petróleo São Paulo. O dinheiro que ele jorrar vai ser só para isso. E o cara não vai ter problema. Porque é o seguinte, quem vai pôr 2, 3 milhões de cara para pôr se você não sabe o que acontece no próximo campeonato? Mas o cara vai conseguir, né, talvez renegociar as dívidas como você Não, colocou vai que o Cruzeiro fazer, faz, né? mas se você vai continuar sendo pequeno, Assim. você vai continuar atraindo menos. Você vai ser menos atraente para o grande dinheiro que circula no esporte. A gente está vivendo de migalha. Eu como corintiano, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. O Memphis, obviamente, poxa, mídia, marketing em cima dele foi maravilhoso. Ele é bom de bola, ele sabe, ele é Sim, o cara marqueteiro, ele sabe fazer isso. Salvou vocês de um rebaixamento Sim, e ganhou uma Copa do Brasil. Ganhou uma Copa do Brasil, ganhou um Paulista. Não, jogou Mas não bem. ganhou sozinho, né? Mas vamos lá. Isso aí. Tudo Não, bem. não foi sozinho. Tem razão, mas é Mas aquela foi coisa. importante. Não, foi importante, mas... Pô, Ele trouxe autoestima, que a do Corinthians tem é sumido. verdade. Só que, pô, um cara ganha 6 milhões de reais. Cara, fica desequilibrado. O vestiário não tem clima. Mas olha onde começou a mentira, cara. Patrocinador vai pagar. É isso aí. É sempre essa história, Cara, né? eu fui ameaçado de morte aqui no celular 800 mil vezes, quando Meu eu Deus. falei o contrato dele. O patrocinador paga uma parte. E aí começou, a gente foi dando as informações. Custa isso, custa aquilo, chega aqui. Começou, é uma mentira do começo ao fim. É uma mentira do começo ao fim. Foi Então antiga esse que é o gestão, problema. né? Antiga gestão, né? No desespero para trazer alguma coisa. É sempre no desespero. A gente não tem planejamento. Aqui você pega o técnico, você pega um time europeu, a maioria deles, o time joga de uma maneira. Sim. Eles não contratam um técnico para fazer o time jogar do jeito dele. Existe uma filosofia que ela permite alguma margem de manobra. Mas você pega os times de baixo, as categorias de base, elas jogam Sim. no momento de formação, 14, 15 anos, igual ao time de cima, E praticamente. não importa se vai ganhar título ou não na base. Mas é uma estrutura. Sim, É uma estrutura desportiva, uma estrutura de conceito de jogo. perfeito. Aqui no Brasil vai trocar. Eu fui uma vez fazer um jogo da Champions para Porto e PSV. O Romário jogava no PSV ainda. Isso foi em Nossa. 90, É primeira isso. temporada da Champions. Mas Foi em 92, o Porto 93. tinha um timão também, Sim. tá? Tinha um timaço. Aí, cara, na volta, fui para Eindhoven, onde foi o jogo, eu passei no Ajax para conhecer, lá de Amsterdã. Cara, os moleques, isso em 92, cara, até 14 anos, é só futebol. Só lúdico, joga, os caras estão de olho. Isso aqui vai dar, isso aqui não vai dar. Puxa, a partir dos 14 começa. O lateral esquerdo, por exemplo, vai jogar igual o lateral esquerdo do time de cima. É lógico que depende da capacidade, da habilidade, da característica de cada um. Mas a partir dos 14 anos, o time de baixo joga igual ou muito perto da filosofia do time de cima. E os técnicos do time de baixo ganham muito bem, não como técnico de cima, mas não morre de fome se não ganhar um campeonato, não é demitido. Isso. Quem A fez gente isso, não- a geração de ouro belga fez isso, né? Então eles fizeram a mesma coisa. Os mais novos eram o mesmo esquema tático do time principal. E eu te digo assim, os times brasileiros, o time de cima, por exemplo, o Santos é um time que vai jogar pra frente. Aí tem no meio de tudo isso vem o Carilli, aí vem o Diniz, Então, aí agora o Cuca. É só para apagar Não tem- incêndio. Não existe uma A uma França filosofia. tinha, na Copa, 93 jogadores nascidos na França. Mas que estavam defendendo Vários Congo, países. Senegal, Marrocos, Tinha de tudo. Costa do Marfim. A França, o que fez, cara? Tem um. Fontainebleau, acho que chama o centro de formação deles. Tem um centro, uma estrutura central e mais 16 espalhados pelo país.
Pega o moleque fica de segunda a sexta, ele mora lá, estuda, faz tudo, sábado e domingo ele volta para casa. E ele vai evoluindo ou ele é dispensado. Mas isso é um centro estatal, não é o dos clubes. Entendi. Dos clubes é outra coisa, Isso é só pra seleção de base. para formar a seleção de base. Caramba. Não, e esses caras aos poucos provavelmente devem ser Meu, contratados são pro 90, time, né? mas 90 jogadores na É Copa. muita gente. Isso é gente. isso. Acho que nem a gente teve isso. O moleque craque do Marrocos, que foi o que acabou com o jogo na seleção e volante. tudo mais, o volante, é francês. Ele tava jogando, ele era capitão da seleção de base da França até começo do ano.